Bem-vindos a mais um vídeo. Meus últimos vídeos causaram um fuzuê nos comentários da parte dos falsos céticos e também gerou falsas acusações de negacionismo, uma palavra inclusive modernosa, que que pode ser usada para qualquer coisa. É igual fascismo. É uma palavra que já não significa mais nada, né? Negacionismo. Segundo eles, sou negacionista. Meus amigos, eu já fui evolucionista. Porque eu já fui ateu. Tá? Eu já acreditei nessa bobagem. E, sinceramente, não faz sentido acusar-me de negacionista por rejeitar a teoria da evolução. Por quê? Simplesmente porque eu tenho base para negar absolutamente a teoria da evolução e existem cientistas que negam. E é claro que retardados mentais vão colocar aí dizendo que os cientistas estão errados simplesmente, que eles são negacionistas também, sendo que muitos deles são biólogos. Aliás, um exemplo brasileiro, inclusive, é o próprio Dr. Rômulo, do canal Ciência e Filosofia. Ele é crítico da evolução. Não da evolução, claro, no sentido lato. Não negamos que hajam evoluções em espécies. O que eu nego é que é a possibilidade de uma espécie transicionar para outra. De uma espécie passada vir a se tornar uma outra espécie no futuro. E não adianta falar que a evolução é gradual, que dura zilhões de anos, que isso não cola comigo. Independente se é imediato ou gradual, o fato é que estamos falando de uma espécie gerar outra. Pode falar de elos perdidos ou elos encontrados, ou elos presentes. O fato é que quando se adota essa premissa, em algum momento estamos falando de que em algum momento haverá uma espécie gerando outra espécie. Então não adianta vir com esse papo de coisas graduais. Em algum momento, um não humano gerou um humano para os evolucionistas. Isso necessariamente aconteceu. Ou vou negar isso? É claro que eu vou considerar isso uma tolice. Então, isso não é negacionismo. É simplesmente, digamos assim, também não é um ceticismo. É simplesmente rejeitar uma teoria com base metafísica. Coisas que os evolucionistas, que geralmente são cientificistas, não conseguem alcançar, dada a sua limitação intelectual para essas coisas. São bons em decorar termos técnicos, são bons em decorar desenhinhos, ramos, nome de espécies, mas não conseguem elaborar um raciocínio metafísico sequer lógico. O fato de crerem que registros fósseis, a embriologia, a genética provam a evolução, já demonstra a limitação intelectual deles. Por quê? Porque eles acham que meras comparações nos fazem tirar conclusões. Não necessariamente, meus amigos. Não é assim que funciona o raciocínio lógico. Aliás, lógica é o que vocês não entendem. Para chegar a uma conclusão silogística, é necessário não chegar a uma conclusão não por comparações, mas a partir de efeito decorrente de uma causa. Sabemos que se tal
sujeito tem tal propriedade, necessariamente vai ter tal efeito. Então me expliquem como um casal de uma espécie vai gerar outra espécie. Novamente, não adianta falar de graduação, porque em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento vai nascer uma espécie X saída de um Y segundo o evolucionismo de vocês. E se adotarmos a definição de dicionário do negacionismo, quem é negacionista não somos nós, são os ateus. Porque eles sim negam uma coisa absolutamente certa. Eles sim negam algo que é perfeitamente demonstrável pela razão natural, que é Deus. Perfeitamente demonstrável. E eles negam ou por orgulho ou por limitação intelectual, já que não conseguem compreender o raciocínio quia, que é o raciocínio do efeito para a causa. Tá? E nem acho que eles são capazes de fazer um raciocínio próprio quid, né? Quanto mais quia, que exige uma certa investigação. Então, meus amigos, o negacionista, segundo os termos usados, são os ateus. Os negacionistas, de verdade, são evolucionistas. Justamente porque eles negam que Deus criou imediatamente o homem. E isso é isso é a conclusão necessária a partir de um raciocínio legítimo. Afinal, desde quando é possível um animal bruto, que não tem razão, gerar um animal que tem razão? E a graduação não funciona aí. Porque o raciocínio, o intelecto, essa potência, ele não difere em graus da estimativa dos animais. Estamos falando de um abismo ontológico. Estamos falando de uma diferença específica. Estamos falando de algo totalmente novo. Porque o animal ou ele é bruto ou ele é racional. Não existe meio termo. É uma diferença profundamente essencial. Profundamente substancial. Dizer que existe um meio termo entre um animal racional e um animal bruto é a mesma coisa que dizer que existe um meio termo entre um quadrado e um círculo. Não existe meio termo nesse caso. Os animais simplesmente não são inteligentes, ponto. E sim, somos superiores a eles. Em tudo. Não adianta me dizer que se soltar um homem no mato aí, ele vai morrer em não sei quantos dias. Meus amigos, o homem constrói cidades. O homem constrói meios de transportes. O homem desenvolveu a internet para vocês ficarem comentando besteira. É isso do que o homem é capaz. Os animais não são capazes disso. Os animais são incapazes de fazer conta. E não adianta vir com aquele negócio de aquele vídeo do macaco tocando tela ali, decorando número. Aquilo ali não é nada. Tá? Não é nada. Mais inteligente que um macaco tocando no touchscreen, mais inteligente que ele é o homem que desenvolveu o touchscreen. Então não me venham dizer que macaco inteligente não é inteligente. Os cães não são inteligentes, os gatos não são inteligentes, os golfinhos não são inteligentes, corvos não são inteligentes. Corvos resolve quebra-cabeças. O homem desenvolve quebra-cabeças. Não pararam a pensar nisso, não? Bem, talvez vocês realmente tenham algo em comum com esses animais, né? Então, meus amigos, eu encerro por aqui, tá? É uma reflexão que deixo para vocês.
tá? Deixe de ser idólatra de cientistas, tá? Porque é esse o problema. Vocês têm... Enquanto católicos têm o Papa como mestre, vocês têm cientistas como mestres. Você tem cientistas como o mestre infalível de vocês. Pelo amor de Deus. Eles têm assistente do Espírito Santo também para definir a teoria da evolução como ex-cátedra. É uma definição infalível para vocês? É isso mesmo? Vocês fizeram uma religião. Uma religião em que quem negar o dogma do evolucionismo é um herege. É isso que vocês fizeram. Então, vocês são idólatras. Idólatras de cientistas. Que têm por dogma uma falsa ciência. Ou uma falsa noção de ciência. Então, eu fico por aqui. Considere seguir-me nas redes sociais. Considere ajudar o canal, tornar membros. Eu sei que eu estou em falta, mas agora, ultimamente, tenho ficado muito ocupado. Tanto é que eu estou gravando agora esse vídeo tarde da noite. E nem gravei domingo. E gravei um vídeo muito breve no sábado. Mas com o tempo eu vou me ajustando. Fique com Deus e até um próximo vídeo.